Eu nunca acreditei que um coração pudesse parar e ainda assim continuar sentindo. No dia em que morri, o relógio marcava 11h42 da manhã. Um acidente simples, como tantos outros. Um caminhão, um freio que falhou e um corpo lançado contra o asfalto. Por 20 minutos, segundo os médicos, eu estava morto. Mas a verdade é que, nesse tempo, vivi algo que mudou tudo o que eu entendia sobre Deus, sobre mim e sobre o que realmente significa existir. Não vi portões dourados nem anjos de asas brancas. O que encontrei foi um silêncio tão profundo que parecia falar. E naquele silêncio, uma presença. Não de medo, mas de amor. Um amor que não pedia nada, não julgava, apenas me envolvia. Eu não andava, não via com olhos, não respirava. Mas sabia que estava sendo visto e ouvido. Quando voltei, meu corpo tremia. Os médicos diziam que era milagre. Eu sabia que era mais do que isso. Desde então, não consigo mais olhar para o mundo da mesma forma. Porque agora eu sei o que há depois do último suspiro. E posso te garantir, a vida não termina quando o coração para. Meu nome é Lucas, tenho 32 anos e antes do acidente eu vivia apressado. Sempre com pressa para chegar, para fazer, para vencer. Trabalhava como representante comercial e viajava quase todos os dias. A fé sempre esteve presente na minha infância, mas com o tempo, virou apenas lembrança de orações antigas. Eu acreditava em Deus, sim, mas sem tempo para Ele. O mundo era barulhento demais e eu achava que tudo dependia da minha força. Na manhã do acidente, lembro de estar atrasado para uma entrega e irritado com o trânsito. O rádio tocava uma música qualquer e eu pensava em tudo, menos em Deus. Alguns segundos depois, um caminhão invadiu a pista e veio na minha direção. Não houve tempo para reação. Senti o impacto, ouvi o som do metal se dobrando. E o mundo apagou. Quando abri os olhos, eu não estava mais aqui. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes é algo que carrego até hoje com temor e gratidão. E antes de continuar, quero te pedir algo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta aqui de onde você me escuta. Quero saber seu país e cidade. E se você acredita que existe vida após a morte. Porque o que eu vi mudou completamente a minha fé. Quando tudo escureceu, eu pensei que fosse o fim. Não havia dor, nem medo. Apenas um desligar suave, como quando se apaga a luz de um quarto. Mas logo depois percebi algo estranho. Eu ainda estava consciente. Era como se o corpo tivesse ficado para trás. E o que realmente era eu, permanecesse desperto. Senti uma leveza que nunca havia experimentado. Nenhum peso, nenhuma ansiedade. Apenas paz. E uma luz distante, suave, começando a crescer ao longe. Tentei entender onde estava. Olhei para o lado e vi meu próprio corpo, cercado por pessoas correndo, médicos gritando números, alguém chorando. A visão era clara, mas sem dor. Eu observava tudo como quem vê um filme. E ainda assim sabia que aquele era o meu corpo. Senti vontade de dizer que estava bem, mas percebi que ninguém podia me ouvir. Naquele instante, entendi que o corpo era só uma roupa que a alma vestia por um tempo. Fui atraído por aquela luz que aumentava. Não era uma luz que machucava os olhos, mas uma que aquecia o coração. E conforme me aproximava, percebi que ela tinha algo vivo. Era como se aquela claridade me reconhecesse. E então ouvi uma voz. Não era som, era entendimento puro, direto. Ela dizia: "Filho, você não está só." Essas palavras me atravessaram de um jeito que nenhum abraço humano jamais poderia. De repente, todas as lembranças da minha vida começaram a passar. Momentos que eu havia esquecido voltaram com detalhes. As vezes em que amei, as vezes em que ignorei alguém que precisava. Os dias em que fui grato e os dias em que apenas reclamei. Mas não havia acusação, apenas verdade. Era como se Deus me mostrasse tudo o que eu fui, com um amor tão grande que até minhas falhas pareciam ser acolhidas. Eu chorava, mas não de tristeza. Era como se o próprio arrependimento se transformasse em paz. Em meio a isso, percebi uma presença que eu não via, mas sentia claramente. Era Cristo, não como uma imagem, mas como uma certeza. Ele não disse nada, mas a sensação era clara. Eu estava diante dele. Pela primeira vez na vida, entendi o que significava ser completamente amado, sem precisar provar nada. Eu queria ficar ali para sempre, mas de alguma forma,
Sabia que aquilo não duraria. Algo dentro de mim me dizia que ainda não era a hora. A luz ao meu redor crescia, mas o brilho não cegava. Era como se cada raio contivesse lembranças, sons e sentimentos. Eu me via num espaço imenso, onde não existiam paredes, tempo ou distância. Não havia sol, mas tudo era iluminado. O chão, se é que podia ser chamado assim, parecia feito de algo leve, quase transparente. À medida que avançava, percebi outras presenças ao longe. Elas não tinham rostos definidos, mas transmitiam paz. Eram pessoas, almas, seres conscientes. Nenhum som era pronunciado, e mesmo assim tudo era comunicação. Senti um chamado dentro de mim, como uma direção que não vinha dos sentidos, mas do espírito. Fui guiado até uma espécie de clareira de luz. Lá, tudo vibrava com amor. Eu sabia de alguma forma que estava em um lugar onde nada se perde, onde cada lágrima é compreendida e cada dor tem um propósito. Foi então que senti novamente aquela voz, a mesma de antes. Ela não falava com autoridade, mas com ternura. Você foi criado por amor, para amar. Tudo o que não é amor é só ruído. Essas palavras ficaram gravadas em mim. De repente vi cenas da minha vida, mas agora de um jeito diferente. Vi o rosto de pessoas que feri com palavras impensadas. Vi mãos que não estendi. E junto com isso vi oportunidades em que Deus tentou me alcançar. Uma prece de minha mãe, um amigo que me convidou para ir à igreja, um acidente evitado anos antes. Tudo fazia sentido agora. Nada tinha sido acaso. Eu percebi que Deus sempre esteve ali, esperando que eu o enxergasse entre as pressas do mundo. Comecei a sentir algo mudar. A luz, que antes me envolvia, começou a recuar lentamente. Um sentimento de saudade tomou conta de mim, como se estivesse sendo puxado para longe de um lar que acabei de reencontrar. Tentei resistir, mas a voz voltou, firme e doce. Ainda não terminou, filho. Há algo que precisa ser dito. Há corações que ainda podem ser alcançados. Então compreendi. Eu teria que voltar. Não por castigo, mas por propósito. Antes que tudo desaparecesse, vi uma última cena. Uma cruz, simples, brilhando como fogo suave. Dela vinha a mesma luz que me envolvera. E senti uma frase ecoar dentro de mim, sem som, mas com força. Quem tem o filho tem a vida. Nesse instante o brilho se desfez, e o mundo que eu havia deixado voltou em um choque de ar e dor. Abri os olhos na maca com enfermeiros gritando e alguém dizendo: "Ele voltou!" E eu sabia que não voltava o mesmo homem. O primeiro som que ouvi ao voltar foi o bip acelerado das máquinas. Senti o ar entrar com força nos pulmões, como se estivesse respirando pela primeira vez. Meu corpo parecia pesado, frio, mas a mente estava desperta. As luzes brancas do hospital pareciam fracas diante da luz que eu tinha acabado de ver. Médicos gritavam ordens, enfermeiros corriam, e alguém dizia meu nome várias vezes. Quando consegui mexer os dedos, vi lágrimas caindo do rosto de uma mulher. Minha mãe. Ela segurava minha mão e repetia: "Obrigada, meu Deus. Obrigada." Levei algum tempo para entender que haviam se passado 20 minutos desde que meu coração parou. Um médico me explicou, quase sem acreditar, que eu não tinha sinais vitais quando chegou. Disse que a chance de eu voltar era praticamente nula. Ele usou a palavra milagre mais de uma vez, mas parecia hesitar ao dizê-la. Eu apenas olhei para ele e respondi: "Eu sei." E sabia mesmo. O que vivi não era delírio nem sonho. Era algo que a razão não alcança, mas o espírito reconhece. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, as lembranças daquela experiência vinham em ondas. Às vezes, no meio da madrugada, eu fechava os olhos e quase sentia novamente a presença daquela luz. Não havia medo, havia saudade. Eu sabia que não poderia falar sobre aquilo de qualquer jeito, porque o que eu vivi não foi para provar nada, foi para transformar. Eu via a vida com outros olhos. Cada enfermeira que me atendia, cada visitante que entrava no quarto, eu enxergava como alguém precioso, alguém amado por Deus. Quando tive alta, voltei para casa com uma gratidão que não cabia em palavras. O barulho das ruas, o cheiro do café, o toque do vento, tudo parecia sagrado. Passei a orar não para pedir, mas para agradecer. E quando abri a Bíblia, os versículos pareciam falar comigo. O Salmo 23 ganhou outro sentido.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu tinha andado por esse vale, e o que encontrei lá foi o amor. A transformação começou aos poucos. Eu, que antes vivia correndo, agora queria ouvir mais, amar mais, perdoar mais. Comecei a frequentar a igreja que minha mãe tanto insistia para eu voltar. Quando contei meu testemunho pela primeira vez, as pessoas choraram. Alguns duvidaram, outros se emocionaram. Mas eu não buscava convencer ninguém. Eu só queria que cada pessoa ali soubesse o que eu aprendi. A vida não é sobre o tempo que passamos aqui, mas sobre o amor que deixamos enquanto estamos. No início, tudo parecia simples. Eu havia voltado à vida e só queria agradecer. Mas logo percebi que testemunhar algo assim não seria fácil. Muitas pessoas me ouviam com atenção, mas algumas olhavam com desconfiança, como se eu tivesse inventado tudo. Outros diziam que era apenas uma experiência cerebral, uma ilusão causada pela falta de oxigênio. Eu tentava não me abalar, mas confesso que, em alguns momentos, a dúvida sussurrava. Será que realmente aconteceu? Será que Deus falaria comigo desse jeito? Foi numa dessas noites de incerteza que decidi orar de verdade. Não com palavras ensaiadas, mas com o coração. Pedi a Deus que me mostrasse se tudo aquilo tinha sido real. E naquele silêncio, a mesma presença que senti no outro lado voltou a me envolver. Não ouvi vozes, não vi luzes, apenas uma paz profunda, a mesma de antes. E ali, compreendi. A fé não é ver, é permanecer crendo mesmo quando o mundo duvida. A partir daquele momento, prometi que jamais calaria o que vivi. Comecei a visitar hospitais, orando com pacientes que, como eu, estavam entre a vida e a morte. Não levava respostas, levava presença. Segurava mãos trêmulas, contava que existe esperança além do último suspiro. Alguns choravam, outros apenas sorriam. E cada olhar que encontrava me fazia lembrar da voz que disse: há corações que ainda podem ser alcançados. A missão estava ali, bem diante de mim. Mas a caminhada não era só de glória. Voltar à vida também trouxe responsabilidade. Eu precisava mudar hábitos, deixar o orgulho, aprender a perdoar pessoas que me feriram. O Espírito Santo começou a trabalhar em mim de forma silenciosa, mostrando que o verdadeiro milagre não era ter voltado. Era estar disposto a viver diferente. Cada amanhecer se tornava uma oportunidade de recomeço. E cada dificuldade, um lembrete de que ainda havia propósito na dor. Um dia, enquanto orava, senti uma frase surgir na mente. Tão nítida quanto se alguém a tivesse sussurrado. Fala do que viveu, mas vive o que fala. Aquilo me atravessou. Não bastava contar a experiência. Eu precisava testemunhar com atitudes. Desde então, decidi viver como alguém que viu o outro lado e entendeu que o tempo é curto demais para viver sem fé. Porque quem realmente conhece o amor de Deus, nunca mais é o mesmo. O tempo passou, e a vida foi se ajeitando em um novo ritmo. Ainda trabalho, ainda tenho dias difíceis, mas tudo ganhou outro valor. As pequenas coisas se tornaram milagres diários. O nascer do sol, o sorriso de alguém, o abraço da minha mãe. Antes eu via a fé como algo distante, reservado aos domingos. Hoje, ela é o ar que respiro. E cada vez que lembro do que vivi, sinto que o milagre não foi só ter voltado, foi ter aprendido a enxergar o céu mesmo estando na terra. Comecei a falar em igrejas, escolas e grupos de oração. No início, tremia ao subir ao púlpito. Contar que morri por 20 minutos parecia algo surreal, mas à medida que as palavras saíam, percebia corações se abrindo. Pessoas vinham depois dos cultos, chorando, dizendo que haviam perdido o medo da morte. Outras diziam que voltaram a orar depois de anos. Foi então que entendi. Deus não me trouxe de volta por acaso. Ele me deu uma segunda chance para lembrar as pessoas que o amor não acaba quando o corpo para. Ainda hoje, quando fecho os olhos, lembro da luz, não como algo distante, mas como uma presença constante. E lembro também da frase que ouvi antes de voltar: quem tem o filho, tem a vida. Isso ecoa em mim todos os dias, porque a vida eterna não começa quando morremos. Ela começa quando entregamos o coração a Cristo. É ali que a morte perde o poder e a esperança renasce. Aprendi que viver com fé não é escapar da dor,
é atravessá-la de mãos dadas com Deus. Existem dias em que o mundo parece pesado, mas a lembrança daquele amor perfeito me faz seguir. A morte já não me assusta. Eu a vi e sei que para quem crê, ela é apenas uma porta. E do outro lado, a paz. Não uma paz fria, mas viva, feita de presença, luz e amor incondicional. Hoje, quando alguém me pergunta como é a vida após a morte, eu sorrio e respondo com sinceridade. Ela é real, mas o mais bonito é que já podemos experimentá-la agora, quando deixamos Cristo viver em nós. E talvez esse seja o maior milagre de todos, perceber que o céu começa quando o coração se entrega, que a eternidade não é um lugar distante, é um encontro. E esse encontro eu já vivi. Já se passaram alguns anos desde o acidente. A vida seguiu, simples, como todas as outras. Eu voltei a trabalhar, a caminhar pelas ruas, a enfrentar dias bons e ruins. Mas uma coisa nunca mais foi igual. O modo como percebo o silêncio. Antes, o silêncio era vazio. Agora, ele é cheio. Cheio de lembranças, de significados, de algo que não sei explicar. É nele que, às vezes, sinto a mesma presença que encontrei quando meu coração parou. Não como uma visão, mas como uma paz discreta, que me visita quando o mundo se cala. Já conversei com cientistas, pastores, médicos e céticos. Cada um tem uma explicação diferente para o que vivi. Alguns falam em alucinação, outros em milagre, outros em experiência de quase morte. Eu ouço todos, com respeito. A verdade é que talvez ninguém esteja totalmente errado. Talvez a fé e a ciência não sejam inimigas. Só olhem o mesmo mistério por janelas diferentes. O que eu vivi pode ter um nome espiritual, neurológico ou poético. Mas independente do nome, a sensação foi real. O amor continua, mesmo quando tudo o resto cessa. Com o tempo, aprendi a não tentar convencer ninguém. Hoje, quando alguém me pergunta o que aconteceu, eu digo apenas que estive em um lugar onde o medo não existe. Que estive cercado por algo que nenhuma palavra consegue descrever sem diminuir. Se me perguntam se era Deus, respondo que sim. Mas não o Deus das disputas e certezas humanas. Era um Deus que não precisa de explicação, só de espaço. E esse espaço, percebi, pode existir dentro de qualquer pessoa disposta a ouvir o que o silêncio diz. Há dias em que duvido de mim mesmo. A mente tenta racionalizar o que o coração insiste em lembrar. Mas mesmo nas dúvidas, há algo que nunca muda: a gratidão. Cada manhã se tornou um presente. Não porque sou especial, mas porque fui lembrado de algo que muita gente esquece. Estamos vivos. E estar vivo é um privilégio. Aprendi que milagre não é desafiar a morte. É continuar acreditando na vida mesmo depois de tê-la perdido. Às vezes, volto ao local do acidente. Fico parado, olhando o movimento dos carros, ouvindo o som distante das buzinas. Tudo segue igual, mas eu não sou o mesmo. Fecho os olhos e respiro fundo. Não peço nada. Não questiono nada. Apenas agradeço. Porque, de algum modo, aquele dia que quase me tirou tudo, me deu tudo de volta. E se um dia eu tiver que atravessar novamente aquele mesmo limite, sei que não estarei indo para o fim. Estarei voltando para casa. Eu sei que muita gente vai ouvir essa história e duvidar. Eu também duvidaria se não tivesse vivido. Não quero te convencer de nada, nem provar que existe céu, inferno ou vida além da morte. Só quero te contar o que vi e o que senti quando tudo apagou. A consciência não se encerrou. O amor não acabou. Havia algo, alguém, maior do que tudo que já experimentei. Talvez você não acredite em Deus e tudo bem. Eu também já vivi um tempo sem acreditar. Mas quando o corpo parou e só sobrou o que realmente era eu, percebi que a vida não é uma coincidência química. Existe algo depois. E esse algo é consciente, lúcido e cheio de sentido. A morte não me apagou, me revelou. E se isso tudo for apenas uma ilusão, então prefiro viver como se não fosse. Porque essa forma de ver o mundo me faz cuidar mais, amar mais e temer menos. Se você chegou até aqui, só te peço uma coisa: pense. Pense sobre o que realmente te move, sobre o que permanece quando tudo o resto cai. Talvez você não encontre respostas agora, mas um dia todos nós vamos descobrir o que há depois do último suspiro. E quando esse dia chegar, espero que você esteja em paz com a vida que escolheu viver.